paz do Senhor, povo de Deus. Olha eu aqui novamente no monte. Quero trazer uma meditação para o teu elevo espiritual. Amém? Se encontra no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 adiante. Amém? Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava àquele ponto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor, ou da presença do Senhor, né? O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebatar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão, se deitando, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se, clame ao Senhor, seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O que nós podemos entender com esta palavra? A Bíblia vai dizer, né, que a maldade do povo tinha subido até o Senhor. A maldade do povo de Nínive tinha subido até a Deus. E Deus levanta Jonas para repreender aquele povo. Mas Jonas pega um navio e vai para outro lugar, vai para Tarsis, vai fugir da presença do Senhor. Deus ordena que Jonas, aleluia, pregue arrependimento para aquele povo que estava praticando todo ato de maldade. E a maldade, a malícia subiu até o Deus dos céus. Mas a gente pode perceber, irmão, que Jonas, a Bíblia, o texto e o contexto diz que Jonas não teve compaixão daquele povo. Jonas não queria nem saber daquele povo, porque aquele povo era cheio de maldade. Jonas pega e vai fugir da presença do Senhor. Eu acredito que Jonas estava como muitos pregadores, né? Ah, Senhor, manda outro. Ah, Senhor, envia outro. Não. Se Deus te deu uma missão, meu filho, é para você cumprir. Se Deus te deu uma ordem, é para você obedecer. Jonas pega, paga a sua passagem aos marinheiros e vai, né? Louvado seja o nome do Senhor, para Tarsis, para a cidade de Tarsis. Não era para ele ir para Tarsis, né? Mas sim para Nínive, para pregar lá. Mas está Jonas pensou assim: agora eu estou livre, né? Eu vou fugir de tudo. Eu vou ficar tranquilo, eu vou viajar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não. Deus não nos chamou, irmão, para viajar, não. Deus não nos chamou para passear, não. Deus nos chamou como porta-voz dele, né? O que significa, irmão? A palavra profeta, porta-voz, né? Enviado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E está Jonas indo para Tarsis. E o Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebatar-se. Olha aí, irmão. E a Bíblia diz, né, que o Senhor envia ali um vento. E agora tanto o Jonas está em risco de morte, como todos os marinheiros. E os marinheiros pegam as suas mercadorias e começam a jogar fora, né? A Bíblia vai dizer que os marinheiros ficaram com medo
e clamava cada um ao seu Deus, e começaram a jogar as suas cargas fora. Olha, irmão, o preço da desobediência, né? Foi mal até para os marinheiros. O que é que os marinheiros tinham a ver com a rebeldia de Jonas? Não é verdade? Mas Jonas estava no lugar errado, na hora errada. Jonas estava fugindo da presença do Senhor, seu Deus. Quantas pessoas, meus queridos irmãos, estão fugindo do seu chamado? Deus chamou para profetizar a verdade, a pessoa está profetizando para agradar homem, agradar rebelde. O Senhor, aleluia, hoje estava falando ao meu coração, eu observando, irmão, tantas mentiragens, tanta meninice no meio de um povo que diz ser de Deus. E estava eu falando em espírito com Deus, irmão. Falei, meu Deus, o que vou fazer? Eu vejo tanta coisa, irmão, acontecendo. Né? Um povo que diz que serve ao Senhor está tão distante de Deus. Está tão longe de Deus, por quê, irmão? Porque o Espírito Santo está falando, mas a pessoa não quer dar ouvido. O Espírito Santo, irmão, ele está falando para as pessoas viver uma vida santa, uma vida reta, para as pessoas se arrepender dos seus maus caminhos, aleluia, se voltar para Deus, aleluia, mas as pessoas estão levando a vida de qualquer maneira. As pessoas pensam que servir ao Santo de Israel, ao Altíssimo de Israel, é brincadeira, não, irmão. E eu tive até conversando, né, hoje com a irmã Fran. Irmã Fran, sabe por que as pessoas não querem servir a Deus, não querem o Senhor Jesus Cristo? Porque eles não querem se renunciarem. Porque eles estão amando os seus deleites, eles estão amando, irmão, os seus prazeres, né? E Jonas, a Bíblia vai dizer que Jonas, Deus dá uma ordem para Jonas pregar, para aquele povo se arrepender. Estamos vivendo uma geração, meus irmãos, que nós devemos pregar o evangelho como ele é. Doa a quem doer, custe o que custar, igreja. Porque as pessoas, irmão, estão amassageando o ego um do outro. Eu vejo pessoas profetizando para rebelde, pessoas que estão desviadas, pessoas que não querem saber de compromisso com Deus. E o Senhor está dizendo, filho, não é isso que eu mandei você pregar. Eu não te enviei para, aleluia, você pregar o que você quer pregar. A palavra do Senhor diz que por causa, né, da desobediência de Jonas, Deus enviou, Deus fez soprar um forte vento, irmão, né? Qual é o vento que tem soprado na tua vida por causa da desobediência? O Espírito Santo está falando, né, uma coisa, a pessoa está fazendo outra. Muitas pessoas falam, ah, missionário, ora aqui por mim. Aí a gente ora, a pessoa fica esperando ouvir uma palavra, né, ouvir uma profecia. E eu prego o evangelho, irmão. E eu quero falar que a maior profecia é a palavra de Deus. Como tem pessoas iludidas, irmão, com revelação. Eu sei que Deus revela, eu creio que Deus revela. Eu creio no espírito de profecia, no espírito da fé, no espírito do amor, do espírito da cura, né? Glória a Deus, eu creio nos dons do Espírito Santo, mas o que estão fazendo, irmão, aleluia, é uma meninice. As pessoas estão perdendo o temor a Deus. A gente vê as pessoas, igreja, brincando com profecia, brincando com o nome do Senhor. E a Bíblia diz, não falará o nome do Senhor teu Deus em vão. Pessoas, irmão, se intitulando profetas, pessoas enganando a si mesmo. Olha, nós estamos vendo uma época de apostasia tão grande que as pessoas sabem que estão mentindo, né? E o que é errado agora é certo. E o que é certo agora é errado. Muitas pessoas não se agradam, irmão, de um pregador que só prega a palavra. Não basta só a palavra para as pessoas. Tem que ser um pregador que revela, tem que ser um pregador, né, que faz coisas, né, irmão?
para atrair as pessoas, e o diabo está enganando a muitos. O pai da mentira está enganando a muitos. Ei, deixa eu falar uma palavrinha aqui. Você sabia, irmão, que no livro de João, capítulo 10, versículo 10, quando Jesus falou assim, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Sabia que Jesus ele não estava falando do diabo, mas ele estava falando era dos que vieram antes dele, que eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus. Mas nós fomos enganados. Sabemos, irmão, que a característica do diabo é matar, roubar e destruir. Mas Jesus não estava falando do diabo. Se você ler o texto e o contexto, você vai perceber que Jesus estava falando dos sacerdotes. Estava falando daqueles que, aleluia, pregava, guardava a lei de Moisés, né? Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E o ladrão não veio para matar, roubar e destruir. Irmão, aleluia, nós temos, aleluia, algo muito glorioso na nossa mão nos dias de hoje. Se você, irmão, quer conhecer a verdade, porque muitos sacerdotes na geração de hoje está sendo desmascarado. Está sendo desmascarado, sabe por quê, igreja? Porque eles foram ensinados errado a manipular as pessoas para ganhar dinheiro. Mas o alvo do evangelho não é dinheiro, igreja. O alvo do evangelho é ganhar almas. É pregar a palavra de Deus. As pessoas têm sido enganadas pelo diabo. Eu lembro quando eu fui ungido a missionário, o diabo veio, Satanás veio e falou assim, se tu ficar do meu lado, eu dou tudo que você quiser. Eu dou tudo para você ficar do meu lado. E eu acordei do sonho, irmão, foi no sonho. Eu acordei e eu senti aquela presença maligna. E eu falei assim, olha, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? O que tem de pessoas, irmão, homicidas? O que tem de pessoas, irmãos, que ganharam tudo, que são bilionários, mas vão perder a sua salvação? Sabemos que a salvação é um presente gratuito. Não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. O homem não precisa pagar, o homem não precisa fazer nada, mas a palavra do Senhor vai dizer que sem renúncia, sem santificação, nós não veremos a Deus, mas a ira de Deus. Alguém falou, mas Deus é mau? Não, Deus não é mau. Deus, aleluia, enviou seu filho já morreu pelos nossos pecados. O evangelho já foi proclamado, está sendo proclamado em velocidade da luz até os confins da terra, né? Deus, aleluia, se fez carne, habitou entre nós, derramou seu sangue ali na cruz do Calvário, né? Jesus enviou o seu Espírito Santo, o Espírito Santo está falando conosco. Mas o que é que os homens estão fazendo? Os homens estão virando as costas para Deus. Deus nos amou de tal maneira, né? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele não poupou nem seu filho. Jesus, aleluia. O segundo Jonas veio ao mundo, né? E pregou, mas pessoas não quiseram aceitar a pregação de Jesus. E muitos hoje não querem aceitar a pregação de Jesus, se arrepender das suas maldades. Você sabia que a terra está cheia de violência, irmão? Você sabia, irmão, que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra? Estamos vivendo como os dias de Noé, irmão. Né? A maldade daquela geração, irmão, foi tão grande, a corrupção foi tão grande da humanidade que Deus se arrependeu. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, irmão, aleluia, ele não vai destruir os justos com os ímpios. Quem são os justos, irmão? Aqueles que praticam justiça. Aqueles, aleluia, que não andam segundo a carne. Porque, irmão, ontem eu falei sobre os frutos do Espírito. A carne, irmão, só deseja o pecado, né? Idolatria, feitiçaria, prostituição e tantas outras coisas, né, irmão? As obras da carne. Nós temos, irmão, que perseverar nos frutos do Espírito, que é amor, é paz, é gozo, é humildade, é mansidão, é temperança. Amém, irmão? E a palavra do Senhor vai dizer que por causa da desobediência de Jonas, os marinheiros começaram a jogar as suas cargas fora.
para salvar suas vidas. Mas o que tinha que ser jogado fora não era as cargas. O que tinha que ser jogado fora era Jonas, que estava fugindo da presença de Deus, para ele obedecer. E a Bíblia vai dizer, aleluia, Jesus, que o marinheiro, ele vai até a Jonas e pergunta: olha, o que tu faz aí dormindo? Jonas estava dormindo, irmão. Jonas estava igual muitos crentes, estão dormindo na fé. Está tendo a oportunidade de pregar no trabalho, está tendo a oportunidade de pregar na rua, está tendo a oportunidade de pregar para o vizinho, está tendo a oportunidade de pregar pelas redes sociais, mas está dormindo. Irmão, pregar o evangelho nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, seja onde for, não é pecado não. Pecado é nós falar da vida alheia, falar mentira, calúnia, mas falar a verdade, aleluia, liberta. Falar a verdade, irmão, a nossa fé é multiplicada. E o marinheiro perguntou: diga-nos quem é, aleluia, declara-nos de onde vem, que povo é teu, né? E respondeu Jonas: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabia que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha dito. O que tem de pessoa, irmão, fugindo de Deus, não é brincadeira. Deus está falando e a pessoa está fugindo. Pessoas, irmão, estão rebeldes. Pessoas estão desviadas da presença do Senhor. Deus está falando, Deus está ordenando e a pessoa fugindo. Então respondeu ele: pegue-me, né? Pegue-me e me jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que por minha causa é que está violenta a tempestade, caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguia, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Enquanto o homem que tem um chamado de Deus não obedecer à voz do Espírito Santo, irmão, a tendência é só piorar. A tendência o mar é só agitar na sua vida. É melhor você obedecer do que você sacrificar. Deus está falando, Deus está dando uma oportunidade. Arrependei-vos. Já não está pregando, irmão. O que tem de pregadores, irmão, que estão fazendo live, né? Aí o povo está ao vivo, aí fica profetizando, não sabe nem quem é a pessoa. Aí a pessoa não tem nem compromisso com Deus. Talvez é uma pessoa sem caráter, sem responsabilidade, sem afeição, sem respeito aos pais. E a pessoa está: Deus é contigo, coisa nenhuma. Arrependa dos vossos pecados. Arrependa enquanto você tem um fôlego de vida. Porque depois que o nosso fôlego de vida acabar, a Bíblia vai dizer, igreja amada, que segue-se o juízo. Não é verdade? Segue-se o juízo final. Glória a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer, igreja, que eles pegaram o Jonas e lançaram, já não tinha mais jeito. Ou eles lançavam, ou Deus ia virar aquele navio. Aqueles acreditaram em ídolos inúteis e desprezaram a misericórdia, mas eu com um canto de gratidão oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Olhe bem, a Bíblia vai dizer que em 2 Jonas, capítulo 2, versículo 10, e o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Deus teve misericórdia de Jonas. Deus poderia usar quem ele quer naquela geração. Tem pessoas que pensam que é insubstituível. Não, irmão. Deus tem muitos servos, muitas servas. Eu não sou insubstituível. Você não é insubstituível. Porém, quando Deus fala, está falado. Quando Deus ordena a criatura, ela tem que obedecer. O vento obedece porque nós não obedecemos. Os peixes obedecem, a baleia obedece. Os pássaros, os animais obedecem. Por que não obedecemos?
quem é a criatura para questionar com o Criador, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vos dá a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. E era uma cidade muito grande. Demorava 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante 3 dias, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Jonas teve que ir para o coração do oceano, né? Para dentro do grande peixe, para obedecer à voz do Senhor. Jesus de Nazaré, ele fez menção de Jonas, assim como Jonas teve 3 dias no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias no seio da terra, mas ao 3º dia ele ressuscitará, né? Jonas, aleluia, foi um grande pregador, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele teve suas falhas, teve, mas ele passou uma luta, né, irmão? Para obedecer a voz do Espírito Santo. Não queira, irmão, aleluia, ser desobediente. Se Deus está falando comigo, com você, é para nós obedecer. Amém? A palavra do Senhor vai dizer que quando Jonas clamou, então fez proclamar Nínive por decreto do rei, seus nobres, e não permitiu a nenhum homem ou animal, boi ou ovelha, provar coisa alguma, não coma nem beba, cubra-se de pano de saco, homens, animais e todos, clame a Deus com todas as suas forças, deixe os maus caminhos e a violência. É forte, né? Está um pouco aqui úmido, né? Estou em cima de uma pedra muito alta. Então, igreja amada, olha aqui, irmão. Aí foi, o rei ordenou que nem animal, nem homem, né, comesse, mas buscasse a Deus de todo o seu coração e deixasse os maus caminhos, né, a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não seja destruído. Quando eles tiverem esse sentimento de arrependimento, Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Amém? Glória a Deus. O povo, a maldade do povo derramava sangue, fazia todo ato pecaminoso, né? Louvado seja Deus. Mas com a pregação do profeta Jonas, o povo temeu e o povo se arrependeu, né? E o Senhor está falando, o Senhor já enviou os profetas, o Senhor já enviou os apóstolos, né? Apedrejaram, queimaram, né? Crucificaram os apóstolos. O Senhor enviou o seu Espírito Santo, está falando conosco. Mas vai chegar um dia, irmão, que o Espírito Santo de Deus será tirado dessa terra. Aí haverá choro e ranger de dente, né, irmão? Vão procurar a palavra de Deus e não vão achar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer, olha, irmão, olha como isso aqui é interessante. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Olha, irmão, o profeta Jonas, ele não se agradou que Deus se arrependeu de trazer o mal sobre aquele povo. O que tem de pessoa, irmão, que não tem misericórdia, não tem compaixão das pessoas, que está aprisionada pelo diabo, não é brincadeira. Tô nem aí, eu sou crente, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a graça, eu sou salvo. Será que você tem mesmo o Espírito Santo? Será que essa é a vontade do Espírito Santo? Nós vemos as pessoas, né, irmão, praticando a maldade, se aprofundando na maldição do pecado, né? E ele orou ao Senhor, e não foi isso que eu disse, ó. E ele orou ao Senhor, Jonas orou. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarso. Eu sabia que tu
Tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Meu Deus, olha como Jonas ficou contrariado. É melhor morrer, eu queria ver esse povo. Jonas, irmão, estava querendo ver aquele povo, era morto, né? O povo de Nínive, né? Era mau, mas Deus, irmão, é misericordioso. Deus não vê como eu e você vê. Nós olhamos a aparência, Deus olha o coração. Amém, irmão? Quem está entendendo? Deus olha o teu coração, meu querido. As pessoas estão julgando a humanidade porque está no mau caminho, porque está praticando o pecado, mas Deus quer usar a minha e a tua boca para esse povo ouvir a palavra e se arrepender. Mas não é, irmão, o espírito do engano, não. Não é mentir no nome de Jeová, não. É falar a verdade, doa quem doer, custe o que custar. Como eu estava falando, estava em casa, e eu falando, Senhor, tem tantos profetas aí profetizando, adivinhando isso, adivinhando aquilo, Senhor. Porque eu falo adivinhação, porque tem coisa, irmão, que é cabulosa. Tem coisa, irmão, que é fora do contexto, sabe? As pessoas falam tanta coisa, irmão, que a gente vê que a pessoa está mentindo na maior cara de pau. E engraçado que, aleluia, o povo ama ser enganado. Mas, aleluia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus vela na sua palavra, irmão. A profecia tem que estar enquadrada dentro da palavra. Se não tiver dentro da palavra, irmão, não aceite. O apóstolo Paulo fala assim, ó, se pregar outro evangelho daquele que já foi pregado, ainda que seja por anjo, seja considerado anátema, né, que significa malditos. Amém? Não pode ser colocado outro evangelho. Tem que ser pregado o evangelho, aleluia, do arrependimento, o evangelho da renúncia, o evangelho da paz, o evangelho que cura, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma, o evangelho do reino de Deus. A palavra do Senhor vai dizer em Jonas 4, terminando, igreja. Jonas 4, 8. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental. Glória a Deus. Não, melhor para a igreja entender. Jonas 4, 7. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Deus fez crescer, igreja, para a igreja entender aqui, fez crescer sobre a cabeça de Jonas, que estava muito calor, fez crescer uma planta, né? Mas de madrugada, Deus mandou uma lagarta que atacasse a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer pela segunda vez, e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Olha o que Deus vai dizer para Jonas. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Respondeu ele, sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor disse, você tem pena dessa planta? Embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Ei, é hora, Jonas de Deus, de tu parar de correr do teu chamado. É hora de tu colocar na posição e falar a palavra de Deus. Não para afrontar, mas se os falsos profetas, os falsos líderes religiosos, que usam o evangelho para ganhar dinheiro, ei, irmão, tem que pregar a palavra como ela é. Os que vieram antes do Senhor Jesus, disse Jesus, são ladrões salteadores. Porque o diabo, ele é sagaz, é astuto. E ele tem feito isso, irmão, de geração a geração. Mas vamos se humilhar ao Espírito Santo. E ele vai guiar os nossos pés. Ei, Jonas de Deus,
pregue a palavra como ela é. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Como dizem os israelitas, Shalom Adonai a todos.